Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por estarmos aqui. Eu não estou sem problemas, eu tenho sempre alguns. Hoje eu estou sem internet, eu estou remediando aqui, mas não quero deixar de postar o nosso amanhecer. E por isto vai ser um pouquinho diferente, mas espero comunicar a palavra do Senhor. Salmo 102, versículos 18 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhará desde o céu, desde o seu santuário, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Meus queridos irmãos, a sociedade humana tem passado por grandes provações, grandes dificuldades. Nós não temos realmente um século sem guerra, não tem uma década sem rumor, não tem um reino seguro. A realidade disto nos faz ver a história. Quantos reinos existiram e não existem mais. As nações inquietas. A razão é simples e bíblica. O mundo jaz no maligno. O mundo não é o Brasil, não é a América do Norte, não é a Rússia, não é a China. O mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, existe mais maldade e malignidade no mundo do que virtude, do que bondade, do que ações dignas. A maioria domina. Então, o domínio absoluto neste aspecto de maldade é exatamente do maligno. O mundo jaz, o mundo está prostrado, caído, parado aos pés do maligno. Mas também desde o começo da história humana, quando o maligno tomou a iniciativa de afrontar a Deus e ferir a família humana, desde o primeiro momento que existe promessa. Existem promessas de Deus, promessas do Senhor, para que as pessoas reconheçam a sua necessidade, a sua indignidade e volte a receber a graça que Deus proporciona. Esta promessa maravilhosa, ela está de pé também desde o começo. Desde o começo da história, nós temos promessas divinas. As dificuldades para se entender isto e os termos, a terminologia para falar disto, também não é muito prático. Na cultura de Israel, acredita-se desde o princípio na vinda do Messias. O Messias veio e Israel não recebeu, não reconheceu, porque Israel tentava entender ou compreender um Messias judaico, um Messias exclusivo, um Messias do judaísmo. E a promessa divina foi feita antes do judaísmo. Portanto, o Messias não seria um salvador do judaísmo, mas o salvador da humanidade. A palavra do Senhor
fala sobre isto. Os termos na Bíblia Sagrada são vários. O mais popular é milênio. E nós teremos dificuldade em compreender isto agora, porque é futuro. É dentro do conceito teológico, é escatologia, estudo do que ainda não se conhece, estudo do que ainda não se viveu, coisas do futuro. Então, resta a promessa, resta a esperança. E aqui diz, vai haver memorial. Isto se escreverá para a geração futura, ou para as gerações futuras, e o povo que aparecer, os povos que vierem a existir, louvará o Senhor, porquanto olhara desde do alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir os gemidos dos presos. Socorro, livramento. Esta é a função da promessa. Livrar da aflição, livrar do sofrimento, livrar da morte. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Quantas vezes já aconteceu? Quantas pessoas chegam a glorificar a Deus, dar testemunho, fazem culto de ação de graça pelo livramento? Quantos têm feito assim? Na época da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu muitos milagres de salvamento. O mais clássico de todos, que está em Atos capítulo 12, é quando Herodes tenciona matar Pedro, o apóstolo de Jesus, já tendo sacrificado o Tiago, irmão de Pedro. E viu que era uma atitude que agradava àqueles que torciam, que queriam, que realmente pediram a morte de Jesus, já tinham pedido a cabeça de João Batista, e eles queriam eliminar lideranças. E o Herodes tinha o Pedro aprisionado, querendo fazer uma grande manifestação de satisfação pública, apresentando o cadáver. E ele foi solto pelo anjo do Senhor. Está aqui neste salmo esta ação divina, que não era uma promessa para o judaísmo, é uma promessa para o mundo, para a humanidade, o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Existe, e não se pode nunca negar isto, que há uma relação divino-humana, uma relação da divindade com a humanidade, no que diz respeito àquela terra, conhecida até pelos ímpios como Terra Santa. O ímpio não tem respeito, o ímpio não tem interesses espirituais, o ímpio não acredita nas promessas, mas o ímpio faz turismo em Jerusalém. O ímpio não faz, ele não crê, mas ele faz turismo na Terra Santa. Então, é a palavra do nosso Deus, esta mensagem do Senhor para o nosso coração. O nosso Deus, na verdade, é o Senhor da glória. O mundo jaz no maligno, mas
a esperança jaz nas promessas. A esperança está nas promessas divinas. O Senhor fez e cumprirá. Ele é fiel. Foi fiel em todas as promessas que já realizou. Nós podemos conferir. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamar-se-á o seu nome Emanuel. O anjo anunciou e disse: você terá um filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Emanuel é Deus conosco, Jesus é Salvador, é Deus conosco, salvando. Portanto, meus amados irmãos, meus queridos amigos, esta é a palavra divina. Apesar do mundo que jaz no maligno não acreditar, a nossa esperança jaz nas promessas. O nosso Deus, que faz tudo o que lhe apraz, prometeu, e esta libertação, esta salvação, esta operação divina não visa a religião dos judeus, não visa a religião dos cristãos, não tem um endereçamento exclusivo. É a salvação da humanidade. Obviamente, a salvação daquele que crê. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus e será salvo por Deus mediante as promessas. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vós de uma forma poderosa. Eu sem internet, sem conseguir botar aqui o fundo musical e tal, mas não deixo de fazer. Eu nunca tive muito e não exijo nada, mas de alguma forma apresento alguma coisa. Deus abençoe meus irmãos grandemente, poderosamente. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede, nos dá a tua direção, nos dá graça, Senhor, para ouvir a tua voz, nos dá, meu Senhor, prazer na tua lei. Abençoa a tua igreja, o teu povo em todo lugar. Guarda, Senhor, dando a cada um novo dia de vitória na tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!